Gostaria de trazer uma palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, verso 5 até o verso de número 11. Esse texto sagrado, ele nos fala sobre o repouso de Jonas embaixo de uma aboboreira. Ele estava ali confortavelmente, debaixo dessa aboboreira, uma sombra legal para a sua vida, e o texto diz que então o profeta Jonas se sentiu confortável até que veio uma largata e cortou aquela aboboreira e feriu a sua raiz, de forma que o sol, muito quente naquele lugar, trouxe a morte daquela aboboreira. Ela secou-se e Jonas perdeu aquela sombra que ele estava, aquele conforto que ele estava vivendo. Queridos, essa passagem bíblica, ela é interessante. O livro do profeta Jonas como um todo precisa ser compreendido. O profeta Jonas é aquele profeta fujão, o desobediente. É a primeira vez que você vai ver um profeta no registro sagrado indo contra a vontade de Deus de forma voluntariamente. O Jonas, ele recebe um mandado de ir pregar. A primeira vez que um profeta prega a mensagem de Deus e não quer que ninguém se arrependa, porque no contexto geral, quando um profeta pregava, ministrava a palavra de Deus, tudo que ele queria é que as pessoas se convertessem dos seus pecados, das suas iniquidades, se convertessem das suas transgressões e se voltassem para Deus. Jonas é o camarada que faz o inverso. Ele não quer conversão de gente, ele não quer que ninguém se converta. E o texto sagrado nos diz que então, mediante essa circunstância, Jonas não quer que as pessoas se convertam, então por isso ele não quer ir pregar e ele decide fugir para uma outra direção. Toma um navio, vai para outro lugar, mas a Bíblia diz que Deus envia um grande peixe. E esse grande peixe conduziu Jonas à sua rota que Deus queria que ele fosse, o conduziu a caminho de Nínive, e ele volta para o seu ponto ali onde Deus queria, através daquela fúria do vento, do mar. Ele é lançado no grande peixe, muita gente conhece essa história. E o texto diz que Jonas então chega até ao seu destino, prega a mensagem de Deus para as pessoas se convertem e ele fica irritado com isso, não gosta disso, fica contrariado e vai para um lugar assistir de longe todo aquele cenário do que Deus ia fazer com aquele povo ou não. E ao estar ali, é a hora que vem o conforto dessa aboboreira e a sombra dessa aboboreira passa e Jonas fica irritado demais. Queridos, esse texto é tremendo. Já ministrei algumas vezes para a igreja, e uma das coisas que nos ressalta aqui é o apego de Jonas à sombra da aboboreira. Veja que a aboboreira, ela é algo passageiro mesmo, ela não é uma planta de durar 1, 2, 3, 10 anos, 20 anos, como você tem aí um pé de jaca, você tem um pé de manga, de laranja. Não, é algo mesmo passageiro. Essa é a vida da aboboreira. Quem tem um pé de abóbora, esse tipo de plantações, de vegetais, sabe que eles não são duradouros. Eles são passageiros mesmo, eles morrem com muita facilidade, não tem essa estabilidade toda de raiz, de durabilidade. E Jonas está apegado ao passageiro, apegado a algo supérfluo, algo que vai passar, que era certo que ia passar, que não teria muita durabilidade, tem vida curta, mas ele está apegado a isso. E às vezes nós somos igualzinho ao Jonas. Estamos apegados também às coisas passageiras dessa vida. A gente sabe que tem coisas que elas são supérfluas, elas são passageiras na nossa vida e nós estamos agarrados a isso sem querer abrir mão. E às vezes em detrimento até de um bem maior,
Jonas estava amando mais um pé de abóbora do que amando as pessoas. Deus questiona e usa isso como um paralelo. Então veja que Jonas está valorizando mais algo supérfluo, passageiro, do que amando de fato as coisas de Deus, né? Amando pessoas que Deus criou. Aí Deus disse: você está reclamando por um pé de abóbora que não foi você que plantou, e você não tem misericórdia de vidas, de gente. Então tem gente que está assim, é apegada ao carro, apegada a bens materiais, a dinheiro, a emprego, a vida financeira passageira desse mundo, e ele não consegue ser apegado a pessoas, a gente, né? Amar a esposa, viver o amor com os filhos, desfrutar da companheira, desfrutar da família, né? Desfrutar da mãe, do pai, dos irmãos, e estar apegado a essas coisas mesquinhas dessa vida que passa, que ou mais cedo ou mais tarde vai passar. E essa boboreira representa um perigo quando a gente está apegado a essa sombra, né? A gente quer sombra pra gente, a gente quer descanso pra gente, a gente quer refúgio pra gente, e se esquece que quem está lá em Nínive também precisa de refúgio, também precisa de proteção. Se tiver sombra na casa da gente, né? Sombra no nosso telhado, sombra sobre a nossa cabeça, pouco importa as outras pessoas. Assim tem muita gente igual Jonas. Gente que não se preocupa com gente que não se preocupa com seres humanos, se preocupa só consigo. É um egocentrismo, um amor próprio, né? Uma paixão pessoal, onde ele não se preocupa com a dor alheia. Jonas está ali debaixo da sua sombra, né? Debaixo do seu refúgio, debaixo do seu aconchego, e pouco importa com a situação das outras pessoas. Gente que só quer a sombra para si, gente que quer, né, essa sombra e não se preocupa com o que as outras pessoas estão vivendo, as outras pessoas estão passando. Ele está no conforto próprio. Isso aí é prioridade para ele, e ele não está preocupado com as outras pessoas. As pessoas por quem ele estava odiando, né, ou sentindo ódio, as pessoas por quem ele estava completamente revoltado, que ele queria punição, o texto diz que o rei, ao ouvir a palavra de Deus, rasgou as suas vestes, se humilhou juntamente com o seu povo e disse: ninguém vai comer, não vai ter criança, ninguém, nada, vai ser um jejum total diante de Deus, arrependimento total. Enquanto que Jonas, o enviado de Deus, estava preocupado somente consigo. Então, meu querido, nessa manhã talvez você esteja assim, nessa esperança perversa, nessa ilusão própria da sombra, do conforto. Essa boboreira aí simboliza as nossas coisas que nós temos, né? Os nossos bens passageiros, as coisinhas que nós ficamos apegados e nos esquecemos do quanto Deus é precioso sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça, o quanto Ele tem feito bem a nós, e nos esquecemos das outras pessoas. Já temos Deus, conhecemos o Evangelho, conhecemos a salvação, mas estamos confortados enquanto existem milhares de pessoas morrendo à nossa volta, precisando de paz, de alegria, do amor, precisando da graça de Deus sobre a sua vida, e nós estamos aí de braços cruzados. Você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo aí agora, pare um pouquinho, reflita. Se não tem sido assim a nossa vida às vezes. Gente que só se preocupa consigo, com seu próprio umbigo, né? Só se preocupa com seus próprios interesses. A dor que dói, a dor que machuca é só a sua. É só a sua situação que lhe interessa. É uma pessoa que não se preocupa com os demais à sua volta. Mas que nessa manhã nós possamos ver que Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso,
que ele está o tempo todo nos ensinando lições. Então Deus manda uma planta, manda um conforto para Jonas. A boboreira aqui não é o diabo, não é o demônio, é um conforto que Deus manda, temporário, provisório, mas são confortos que Deus manda. São as coisas que Deus nos dá, nos cerca para conforto pessoal, e nós agora estamos apegados a isso como se fosse eterno, como se fosse para durar a vida toda. E Jonas está apegado a isso, agarrado a isso, ao que Deus deu. E daqui a pouco vem a grande ironia de tudo. Deus envia uma largata, um bichinho tão pequeno. Ele é o Deus que enviou o peixe lá no mar, enviou o vento, ensinou lições a Jonas e agora mais uma vez está mandando na natureza, ensinando a Jonas através desse bichinho tão pequenininho. Uma coisinha tão simples. Deus despertou Jonas para que ele pudesse, numa obra comum do acaso da natureza, poderia alguém dizer, largatinho foi lá, cortou. Já é natural a largata fazer isso, não precisa de nenhuma intervenção nesse caso, mas através de circunstâncias que eu poderia dizer normais, naturais, Deus está nos ensinando lições preciosas. Você que está aí preso no seu mundinho, orgulhoso, sem se preocupar com sua esposa, sem se preocupar com seus filhos, sem se preocupar com pessoas à sua volta, debaixo da sua sombra, não respeita ninguém, não gosta de ninguém, não ama ninguém, não se preocupa com Deus, revoltado, sentindo ódio das pessoas, amargurado, querendo que os ninivitas morram, querendo que todo mundo morra à sua volta. De repente, uma largata aparece, um bichinho tão pequeno. Às vezes um mosquitinho da dengue, Às vezes o problema mais simples possível que aparece, aí você lembra, eu preciso de Deus, eu preciso da graça de Cristo, eu preciso da misericórdia. Aí Deus para dar uma lição. O texto diz que veio um vento quente que soprou sobre aquele lugar, fez bolhas na cabeça do Jonas. E aí agora o Jonas, na sua teimosia, fica revoltadíssimo, revoltado porque Deus havia permitido aquela aboboreira morrer. Então Deus olha para Jonas e diz: porventura você plantou essa aboboreira, uma planta que num dia cresceu e num dia morreu, você está nessa lamúria, você está com pena. Às vezes a gente tem dó, eu vi um comercial, uma propaganda de alguém colocando diante de nós o óleo do carro e o óleo da comida, que a gente coloca na comida, e alguém dizendo que a gente às vezes não tem pena de nós mesmos, da nossa família, e temos muita cuidado com o nosso carro, damos o melhor óleo para o nosso carro, queremos a melhor oficina, a melhor revisão, e não fazemos a melhor revisão do nosso organismo. Uma propaganda que eu vi agora recente. E assim também tem sido. Nós às vezes damos prioridade a um carro nosso, a um celular, a coisas passageiras, nós damos toda a atenção possível. E aí Deus pergunta para Jonas: mas quer dizer que você dá atenção para tudo isso e eu não posso ter misericórdia de quem eu quero? Eu não posso abençoar a vida de pessoas? Há muita gente assim, querido. Muitos de nós que estamos ouvindo essa palavra nessa manhã se enquadra com Jonas nessa boboreira. Gente que não se preocupa com gente, parecendo o irmão do pródigo, que só fez questionar o dinheiro que o irmão tinha perdido. Chama esse aí, esse teu filho, já não chama mais de irmão, diz: perdeu o dinheiro, perdeu tudo, não está preocupado com o irmão que está vivo, com o perdão que o pai está dando para aquele filho que está retornando à sua casa. Jonas está chateado porque Deus está perdoando pessoas, porque Deus está tendo misericórdia de gente, porque Deus ama a vida de pessoas. E Deus diz: será que eu não posso ter misericórdia de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Gente que está
no pecado, atolada aí, eu não posso exercer misericórdia enviando um profeta para pregar essa palavra para essas pessoas? Então, se nessa manhã, meu querido, você está vivendo essa situação de Jonas, não consegue amar vidas, está pegado ao seu pezinho de abóbora, está pegado à sua boboreira, que nessa manhã, meu querido, você possa acordar para a vida e ver que Deus ama gente, Deus ama pessoas. O maior projeto de Deus na história da humanidade foi enviar o seu único filho, porque amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo aqui, ela é entendida por todos que lê a Bíblia, pessoas, humanidade. Deus ama vidas, Deus ama seres humanos. Todos os recursos, o maior recurso que Deus tinha nos céus, que era o seu único filho, unigênito, foi enviado para salvar vidas. Então você que está apegado ao seu pezinho de abóbora, ao seu mundinho, apegado ao seu celular, apegado ao seu computador, apegado à sua casa, a bens temporários que uma enchente, um terremoto, um vento, uma tempestade, coisas simples do dia para a noite pode tirar tudo que você tem. Você esquece de pessoas, de vidas, de família, de amigos, de parentes, de gente que está à sua volta. Então ame pessoas, ame vidas e deixe que o amor de Deus possa fluir no seu coração e na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou através do Facebook, que Deus te abençoe, né? Muita paz de Deus, muita graça do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Muito obrigado aí você que curte as nossas páginas. Se não curtiu ainda, faz isso agora. Curte aí a nossa página no Facebook, curte aí a nossa página no YouTube também, né? Deixa aí, se inscreve no nosso canal, que Deus possa estar te abençoando de maneira poderosa, né? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Muito obrigado a todos que ouviram o programa Mensagem da Cruz.